Ninguém vai pegar meu telefone. Pegaram meu telefone. Bom dia. Vocês estão bem, chat? Espero que sim. Hoje teria Nepal na sua mão, mas eu não li o suficiente. Então, eu prefiro até não falar sobre o assunto do que falar merda. Se eu não sentir até que eu tô sabendo da situação suficiente, eu não vou falar. Eu prefiro, porque eu sei que é uma pauta quente, eu sei que a galera ia clicar no vídeo e tal, mas eu não vou desinformar vocês nem a pau, assim. Bom, Nepal e Charlie Kirk, dois assuntos que a galera tá me cobrando. E a respeito do Charlie Kirk, eu estou esperando sair mais informações sobre o atirador, porque tá uma bagunça as informações sobre ele. Eu não sei se vocês repararam, mas cada um tá falando uma coisa porque cada um quer que ele seja uma coisa. Então, o governador de Utah falou: eu estava rezando pra ser um imigrante. Por que será que ele estava rezando pra ser um imigrante? Será que é pra ele ter algum motivo pra fazer alguma coisa a respeito? E será que é porque 93% dos casos de atentado nos Estados Unidos são da extrema-direita doméstica? Mas aí, só uma mensagem a respeito do Charlie Kirk. Se você não apoia o que aconteceu com ele, saiba que ele apoiava o que aconteceu com ele. Sendo que ele mesmo disse que algumas mortes por arma de fogo eram um preço justo a se pagar para ter armas que defendam os direitos divinos dados por Deus. Então, se você pensa assim, eu não apoio o que aconteceu com o Charlie Kirk, o Charlie Kirk apoia o que aconteceu com o Charlie Kirk, tá? E essa é a informação mais importante. E, evidentemente, que a extrema-direita brasileira já tá tentando usar esse factoide pra tentar fazer alguma legislação pra censurar a galera de esquerda, principalmente da esquerda radical, né? E, assim, gente, saibam que a extrema-direita nunca precisou de desculpa nenhuma simplesmente pra perseguir a gente. A desculpa só deixa ficar um pouquinho mais fácil, mas eles nunca precisaram de uma. Então, o cara defendia que algumas pessoas mortas por atentados valia a pena. Quando a gente diz, você só defende isso porque você não é uma dessas pessoas que morreu, agora a gente não pode mais falar isso, né? Então, vamos lá. A gente vai falar de outra coisa que eu espero que vocês não tenham esquecido, que é o genocídio em Gaza. A gente falou numa das lives aí, quando teve a brigada puxada pela Unidade Popular contra as relações diplomáticas e econômicas do Brasil com o Estado de Israel, a gente falou de uma faceta do genocídio em Gaza que foi a venda de armas e de treinamento militar para os outros países, inclusive para o nosso, né? E hoje a gente vai falar de uma outra coisa que me cobraram na época e agora eu tive tempo para ler, a Suede escreveu sobre, a gente teve tempo para apresentar, né? Que é a questão da especulação imobiliária, que é uma das outras razões pelas quais o genocídio em Gaza continua e que a ocupação do território palestino vai ser levada até as últimas consequências se eles conseguirem, né? Isso não vai ser freado tão cedo. Então, primeiro vamos falar de Israel e do mercado imobiliário, que é um dos motores por trás desse genocídio. E o primeiro recado que eu quero dar é: não se esqueçam que existe substrato material por trás desse genocídio. Não caiam nesse papo de, mas a Bíblia diz que aquele território era judeu. Não caiam nesse papo de, não, é porque judeus e árabes sempre... É como se não houvessem árabes e judeus, né? Judeus e árabes, judeus e muçulmanos sempre brigaram. Não caiam nesse culturalismo raso. As causas são materiais e, no final das contas, o imperialismo é a causa, tá? Então, antes de começar, se você gosta do canal, apoia.se/História Pública é o que financia o nosso trabalho. Eu trabalho com pessoas que escrevem e editam aqui os vídeos, que é o que torna possível a gente ter essa frequência, que é tão necessária para a comunicação revolucionária no Brasil, beleza? Então, vamos lá, vamos falar de Israel e do mercado imobiliário. Todas as vezes que eu falo isso, vai parecer que pode ser um vídeo de 2 anos atrás ou da semana passada. Semana passada, ou 2 anos atrás, o Estado de Israel avançou mais na Cisjordânia. E Cisjordânia, lembrando para todos vocês, não tem Hamas. Não tem Hamas. E o que eles estão fazendo? Eles estão construindo assentamentos na Cisjordânia. Vocês sabem muito bem que o genocídio continua firme e forte desde outubro de 2023. E a gente tem a cifra que provavelmente ainda está muito subnotificada de 60 mil mortos em Gaza. É criança, é idoso, é mulher, é homem. Tudo que tá vivo em Gaza tá suscetível a ser bombardeado. Isso sem contar hospital, escola, civil morto a sangue frio. Quem defende isso, de duas uma. Ou é mal informado, o que é difícil de ser a essa altura, ou é canalha, não tem outra alternativa, tá? E a mais nova do Netanyahu é essa aqui. E é bom eu mostrar esse tipo de coisa pra vocês, porque aí, quando alguém vier com esse papinho pra cima de vocês, vocês já estão armados com os argumentos, tá? Nunca haverá um Estado palestino, afirma Netanyahu ao permitir expansão de assentamentos na Cisjordânia. Então vejam, gente. Falaram que eram sobre reféns, né? Falaram que era sobre um grupo terrorista chamado Hamas. Falaram que era sobre proteção e a defesa do Estado de Israel. Falaram, né? Falaram muita coisa. Só que agora que Israel perdeu a narrativa... Porque perdeu, tá? Perdeu. A maior parte do mundo tá do lado da Palestina hoje em dia.
Agora o Netanyahu falou assim, foda-se, a gente quer tomar todo o território porque sim, porque a gente pode e porque é benéfico pra gente. Abre aspas, nunca haverá um Estado palestino, fecha aspas, ênfase no nunca. Então entendam, não é Hamas, não é reféns, não é porra nenhuma, é colonialismo. E o governo de Israel começou 22 novos assentamentos na Cisjordânia, com investimento de aproximadamente $1 bilhão. Isso já tinha sido anunciado em maio. Em agosto, o ministro das Finanças de Israel, que é um arrombado, chamado Bezalel Smotrich, disse que o Estado palestino está sendo apagado da mesa, não com slogan, mas com ações. Israel já abandonou completamente a narrativa de que o objetivo é acabar com Hamas, tá, gente? Não tem Hamas na Cisjordânia. Quem acredita nisso, ou é mal informado, ou é cretino, a palavra é essa. É quem não tem empatia no corpo. Tá aí pra todo mundo ver que a questão é limpeza étnica, é expansão territorial para grande Israel, se possível. E esses assentamentos são todos ilegais pela lei internacional. Mas, na moral, assim, lei internacional é teatro, gente. É teatro. Tem país que tem o direito de desobedecer à lei internacional. Por quê? Porque sim. Por que o Estado de Israel desobedece? Porque é apoiado pelo outro país que também desobedece. Estados Unidos. Estados Unidos. Os Estados Unidos são os maiores descumpridores de lei internacional. O que o Bolsonaro fez com o Código Penal brasileiro, os Estados Unidos fazem com a lei internacional. Se você jogar a lei internacional pra cima e abrir numa página aleatória, os Estados Unidos estão enquadrados, gente. Não tem a menor dúvida disso, tá? E por ser apoiado pelos Estados Unidos, o Estado de Israel tem o passe livre pra explodir hospital, escola, implantar assentamento ilegal e vida que segue. E foda-se. O terror continua em Gaza. Essa terça-feira da semana passada, teve um ataque bizarro de brutal na região. O filho da puta do ministro da Defesa falou que uma tempestade de furacão atingirá os céus de Gaza, como se isso fosse novidade, por isso que eu falei. Parece que a gente tá falando ou da semana passada ou de 2 anos atrás. E, de novo, aqueles pedidos de evacuação em tom de ameaça que não são para as pessoas se protegerem, mas são para elas saírem e não voltarem nunca mais. Não é pedido de evacuação para salvar a vida das pessoas. É uma ameaça para elas limparem o lugar, para elas saírem do lugar. A ideia é terraplanar Gaza para construir tudo de novo com assentamentos de Israel. Entendem? Quando os palestinos evacuam uma região, não é porque o perigo passou. A região que eles evacuaram pode ser bombardeada a qualquer momento. Então é para sair, para não voltar mais. A ideia é eles fugirem para sempre. O que se constrói no lugar? Assentamentos. Limpeza étnica e genocídio é o nome disso. Isso é praticamente admitido pelo Estado de Israel. Agora eles falam de destruição do Estado palestino e dane-se. E é aí que a gente chega no ponto importante. Genocídio no capitalismo é muito lucrativo para a burguesia internacional, gente. Vamos mostrar uma notícia do ano passado? E, de novo, Israel é um dia da marmota, tá? As notícias podem ser de qualquer dia de depois de 1948 ou da semana passada. Economia de guerra. Como empresas dos Estados Unidos lucram bilhões com o conflito na faixa de Gaza. O complexo industrial militar dos Estados Unidos vendeu só até abril do ano passado 147 milhões em munição. 147 milhões de dólares em munição, gente. Não foi só munição. Esse genocídio está ajudando a valorizar o mercado de venda de arma no mundo inteiro. As 100 empresas que mais faturaram com máquina de guerra e serviço militar. Abre aspas aqui. A alta foi mais acentuada entre empresas sediadas na Rússia e no Oriente Médio. Ambos cenários favorecidos, respectivamente, pelas guerras da Rússia e Ucrânia e Israel e Hamas na faixa de Gaza. Genocídio, tá? A guerra Israel e Hamas é o caralho. O país que mais fatura do setor são os Estados Unidos da América, maior potência militar do mundo. Das 100 empresas, 41 são americanas no ranking, que somaram receita de 316 bilhões de dólares. Essa notícia é de junho desse ano. Então, quando se fala dos ataques de Israel à Palestina, o costume é focar só no elemento político. Falando que o Netanyahu quer se perpetuar na presidência, que ele é autoritário, que a questão é cultural e blá blá blá, mas isso é o elemento menor, gente. É o elemento menor. O genocídio só continua do jeito que continua porque ele é muito, muito lucrativo. É capitalismo. Capital não tem ética, capital não tem consciência. Valorização de capital passa por cima de tudo. É venda de matéria-prima para alimentar a própria máquina de guerra israelense e o Brasil participa disso ativamente. A gente já falou aqui sobre como a Petrobras continua vendendo petróleo para Israel. No começo de julho a gente falou sobre isso, quando teve a brigada da UP. E como as polícias brasileiras compram arma de Israel, inclusive o Tarcísio de Freitas, tá? Não só compram arma, como vão pra lá pra fazer treinamento de segurança, que é treinamento de massacrar a minoria, né? Que é o que Israel sabe fazer muito bem.
Então, assim, a mesma indústria bélica que existe para construir equipamento destinado a um genocídio de todo um povo é o equipamento que arma as polícias brasileiras para fazer outro genocídio. O genocídio do povo negro e periférico aqui no Brasil. Economia do genocídio. Mesmo com freio de Lula, Brasil tem recorde de importação de armas de Israel em 2024. Agosto desse ano, o Brasil tinha batido o recorde de importação de arma de Israel em genocídio a pleno vapor. Parceirão aí do genocídio palestino é Brasil. Vocês entendem por que a UP fez 2 brigadas para exigir o fim das relações econômicas e diplomáticas com Israel? E eu tô falando isso para vocês verem a importância disso. Israel é um país que não vai cessar o genocídio a não ser que haja solidariedade internacional com os palestinos. A não ser que haja pressão de cada país para que os países cerquem Israel e isolem Israel. É assim que esse tipo de coisa acontece, com pressão popular. Então não é só sinalizar virtude. É muito que prático isso aqui. Mas não é só a indústria bélica que ganha uma grana preta com isso, tá? A gente começou falando aqui sobre o que seria a pauta hoje do dia, né? Eu digo seria porque metade já foi sobre outras coisas. Mas o mais importante aqui pra gente entender hoje é a indústria imobiliária. Esses assentamentos ilegais criam demanda para imóvel novo. Tanto imóvel vendido quanto imóvel alugado. É mercado novo para empreiteira e especuladora. E vocês sabem, gente, que o capital tem que sempre estar se valorizando. Então, destruição é momento de valorização do capital. Quando que os Estados Unidos se tornou o hegemon global? Quando a Europa estava destruída pela Segunda Guerra. A destruição é uma oportunidade do capital entrar se valorizando. Por quê? Porque o que valoriza o capital é o trabalho humano, como já dizia Marx. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo traduzir. Aqui. Apreendido, que é tomado, né? Liquidado e demitido. Como o Airbnb e a Booking.com ajudam os israelenses a ganhar dinheiro com terras palestinas roubadas. Ao todo, foram encontrados 760, pelo The Guardian, tá? 760 quartos anunciados para aluguel em aplicativo de hotelaria, tipo Airbnb e Booking, em assentamentos ilegais na Cisjordânia. E eu tô falando do aplicativo de hotelaria porque é isso que é. Falam, ah não, porque é gig economy, você que... A senhorinha, a Dona Maria, né? É, Dona Maria hipotética que tem um quartinho, pode alugar. O caralho, tá, gente? Isso aqui é aplicativo de hotelaria clandestino, que não paga imposto. A gente já falou sobre isso aqui no canal. Essa porra é hotelaria clandestina e tem 760 quartos anunciados nesses aplicativos em assentamentos ilegais na Cisjordânia. A Airbnb e o Booking estão ajudando as ocupações israelenses na Palestina a serem lucrativas para os colonos. Os caras roubam terra dos palestinos e fazem anúncio nesses sites e foda-se o mundo, meu nome não é Raimundo. Olha o cinismo de um dos anúncios. Quarto na vila de Tecoa, abre aspas. Tecoa é uma comunidade residencial tranquila, respeitosa e diversificada, fecha aspas. Gente, isso é coisa de psicopata, tá? Isso aqui é uma vila tomada dos palestinos, à força. Os moradores originais foram expulsos ou mortos, a gente nem sabe. As casas foram derrubadas para dar lugar a esses assentamentos e os caras metem essa no Airbnb. Tranquilo, respeitoso e diversificado. Outros anúncios falam em paraíso, beleza surpreendente do Mar Morto e do deserto da Judéia. E, abre aspas, o Airbnb normalmente obtém 20% de lucro em seus aluguéis. Desde 2019, doa lucros da Cisjordânia para o Instituto de Economia e Paz, uma organização australiana sem fins lucrativos. Chat do meu coração. Chat, olha pra mim. O Airbnb tá lucrando com ocupações ilegais na Cisjordânia e tá doando os lucros pra uma ONG. Dá pra inventar uma porra dessa? Se isso tivesse numa distopia, a galera ia falar world building ruim. Muito forçado, nunca aconteceria isso de verdade. E acharam que era só Airbnb e Booking, isso aqui é só a pontinha do iceberg. Tem empresas que operam internacionalmente vendendo terreno e casa em território ocupado. Vamos ver aqui, Intercept. As empresas facilitam a compra em um acordo na Cisjordânia. Empresas imobiliárias estão em turnê pelas cidades norte-americanas que comercializam casas em Israel, em assentamentos ilegais na Cisjordânia. Tem uma empresa chamada My Israel Home. Tem um modelo de negócio de oferecer casas para estadunidenses nos assentamentos ilegais na Palestina. Eles ficam andando pela América do Norte, fazendo feiras imobiliárias. Eles vão para Montreal, Toronto, Baltimore, Brooklyn, Nova Jersey. E dá para comprar uma casa pela empresa através do site, onde eles oferecem um imóvel com o slogan "Pega a visão do slogan". Abre aspas. Viva o sonho americano no coração de Israel. De fato, sonho americano, que foi construído em cima de genocídio indígena e de roubo de terra indígena. Exatamente como foi o sonho americano. Concordo muito com eles. O dono dessa empresa é um cara chamado Baruch Cohen. Quando ele foi perguntado pro Intercept, ele meteu na moralzinha assim que ele não se importa. Ele só falou, eu não me importo de vender casa na Cisjordânia.
E aqui uma matéria de um jornal de Israel, que é o Times of Israel. Pra não falarem que a gente só fica usando Haaretz, tá? Que é uma acusação, entre aspas, que a gente recebe. Terceirizado e exposto. Empreiteiros civis estão na linha de frente da guerra em Gaza. As empreiteiras privadas estão sendo empregadas pelo Ministério da Defesa de Israel para demolir Gaza. A principal dessas empreiteiras é a Lib Construction. Foi empregada para construir postos avançados também na Cisjordânia. E os funcionários também, supostamente, segundo essa matéria, estariam ativamente sendo empregados no processo de expulsar palestinos e pastores palestinos. Eu não tô falando pastor de igreja, é pastor de rebanho. É expulsar pastor de rebanho das proximidades dos territórios que eles querem construir. Os funcionários, eu vou repetir, se vocês entenderem, funcionários de uma empresa privada estão sendo contratados pelo Ministério da Defesa de Israel para expulsar pastor para construir em cima. E aí, depois da acusação de exposição, essa empresa continua operando porque foda-se. Assim, fazer o quê, né, gente? E, segundo o artigo, não são empresas que são empregadas na região, também existem representantes dessas empresas dentro do Ministério da Defesa, o que é uma espécie de porta giratória invertida. E, sem falar, aqui a coisa vai ficar maluca, tá, gente? Aqui a gente vai entrar na zona do desconhecido, a gente vai atravessar o espelho aqui. Vocês viram a proposta do Trump? Vocês viram um negócio chamado Trump Gaza? Vocês viram isso? O Trump republicou um vídeo de IA, que não foi ele que fez. Eu vou pedir pro Robson colocar no vídeo editado pra dar o direito de vocês pularem. Donald's coming to set you free, bringing the light for all to see. No more tunnels, no more fear. Trump Gaza is finally here. Trump Gaza shining bright, golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Trump Gaza, shining bright. Golden future, a brand new light. Feast and dance, the deal is done. Trump Gaza, number one. Esse vídeo é um negócio inexplicável, assim. É uma coisa que me dá terror existencial. Trump... tá em inglês, peraí. Trump descreve Gaza como um grande local imobiliário enquanto ele dobra os planos para reconstruir o enclave. É Trump Gaza mesmo, o nome é Trump Gaza. Tem planos do próprio Trump, ele já falou isso várias vezes, para os Estados Unidos construírem uns resorts lá em Gaza, o que vai render contratos bilionários para as empreiteiras. E caso vocês não saibam, o negócio original do Trump era construção civil. Teve até o caso maluco lá do Paulo Figueiredo se metendo num puto esquema com a Trump Tower no Rio de Janeiro. O Paulo Figueiredo foi até investigado por conta de uma mutreta lá com a Trump Tower do Rio de Janeiro. Imagina, Trump Tower do Rio de Janeiro. Só falar isso já parece maluco, né? Olha a declaração que o cara de saco deu, né? Abre aspas. Eu acho que é um grande erro permitir que as pessoas, os palestinos ou as pessoas que vivem em Gaza, voltem mais uma vez. E não queremos que o Hamas volte. E pense nisso como um grande local imobiliário. E os Estados Unidos vão possuí-lo e nós vamos lentamente, muito lentamente, não temos pressa, desenvolvê-lo. Vamos trazer estabilidade para o Oriente Médio em breve. Bom, dá pra ver que foi o Trump que falou pela maneira meio... Eu não consigo descrever, a maneira meio Trump de falar. Dando várias... É uma coisa meio fluxo de pensamento livre. Acho que é assim que eu posso definir, né? Bom, o Trump vê Gaza como um mercado imobiliário gigantesco, em potencial. Ele disse que Gaza é um local de demolição que deveria ser nivelado. E a solução dos Estados Unidos para Gaza é uma gigantesca gentrificação, de uma certa forma. Se vocês verem aquele vídeo desgraçado, que eu não vou colocar aqui na tela, vocês vão entender. E isso é o que Israel já vem fazendo há pelo menos 70 anos. Eu digo pelo menos porque a gente pode argumentar que é desde antes. Por isso que eu falo que toda notícia de Israel parece um grande dia da marmota. Parece que a gente tá vivendo o mesmo dia pra sempre. E, gente, isso tudo é pra aquecer a indústria de construção de fora e de dentro de Israel. Papo de grande Israel é justificação ideológica. Os interesses são geopolíticos e são, sobretudo e acima de tudo, econômicos. É burguesia israelense e é burguesia estadunidense. É burguesia. É para enquadrar os países da região e potencializar lucro. E é importante a gente salientar aqui na questão geopolítica que a China aumentou muito a presença no chamado Oriente Médio nos últimos anos. Vamos dar uma olhada numa manchete de 2023, que foi o ano que recomeçou o genocídio nesse grau de violência, né? Sob as asas da China, Arábia Saudita e Irã restaram laços após 7 anos. Caso vocês não saibam, a Arábia Saudita é um dos maiores parceiros dos Estados Unidos e o Irã é um dos maiores inimigos dos Estados Unidos. Vocês acham que os Estados Unidos querem uma reconciliação entre o Irã e a Arábia Saudita debaixo das asas, como colocaram aqui, da China?
Então existem razões econômicas e diplomáticas para Israel estar aumentando a beliscosidade nos últimos anos. A beliscosidade. O Edilene, eu não sou uma pessoa beliscosa. E, infelizmente, gente, a gente tem que falar que o genocídio palestino tá chegando numa reta final. Se nada for feito, vai sobrar muito pouco do território que a gente chama de Palestina. E Israel não tá parando, tá? Israel invadiu o Líbano, invadiu a Síria, e semana passada, eu não sei se vocês viram isso, eu até comentei de passagem aqui na live. Israel bombardeia Doha e diz que alvos eram chefes do Hamas. Qatar fala em violações de leis internacionais. Gente, Israel bombardeou o Qatar. A justificativa foi, você é um Hamas. Tá vendo o Qatar? O Qatar é um Hamas. Não tem nada disso, tá? O Qatar tá sendo um mediador nas conversas de paz entre Israel e Hamas. O que eles queriam é demonstrar que eles não querem paz porque a paz não é lucrativa. Isso aqui foi uma demonstração de que, ó, paz pra vocês, a gente bombardeia o país de vocês e nada vai ser feito. Caso vocês não lembrem, né, o Hamas hoje é a liderança política na faixa de Gaza. Então são muitos interesses em jogo. É lucro da indústria armamentista, é especulação imobiliária, é interesse geopolítico e a necessidade, por último, a necessidade do Netanyahu se manter no governo. Se vocês não sabem, o Netanyahu está sendo julgado num caso de corrupção. E ele ia levar voto de desconfiança, que é uma coisa que acontece em países parlamentares, no sentido de países que têm sistema parlamentarista, né, e não presidencialista, isso que eu quis dizer. Tribunal de Israel adia julgamento por corrupção de Netanyahu por motivos diplomáticos e de segurança. A ameaça do Hamas está sendo usada para adiar o julgamento dele. Só que não achem que esse é o motivo principal, tá? Não achem que geopolítica se faz a partir da mente de um maníaco. Esse tipo de coisa é muito idealismo. Isso é um motivo menor para o conflito. O que está acontecendo é que o Netanyahu, por conta disso, tá tendo muita boa vontade de continuar sujando as mãos. Por isso que ele fala esse tipo de coisa. Nunca haverá um Estado palestino. O Netanyahu não tem mais nada a perder. Nada. Ou é guerra ou ele cai, e provavelmente preso. A construção desses 22 novos assentamentos na Cisjordânia vai dar muito lucro, tá? Isso é o objetivo. As mortes de milhares de pessoas são detalhe para a burguesia. Detalhe. De novo, Times of Israel, jornal de Israel. O CDE vê a economia de Israel crescer acima da média global em 2025. Alerta para alto custo de vida. Gente, não é desesperador ver uma chamada dessa? No meio de um genocídio e de ocupações ilegais na Cisjordânia, o CDE vê a economia de Israel crescer acima da média. O que está impulsionando? A indústria bélica e a indústria imobiliária. O genocídio está impulsionando a economia de Israel, gente. Abre aspas, partindo do pressuposto que o combate de Israel em Gaza e no Líbano diminuirão, não sei da onde, né? A OCDE prevê que a economia do país crescerá a uma taxa de 3,4% em 2025 e 5,5% em 2026. O que é mais rápido do que a previsão de crescimento médio da Organização para a Economia Global. Capital destrói para se valorizar na reconstrução. Por isso que a gente não pode tomar esses valores pelo valor de face. Ah, país tal cresceu X%. Cresceu como? Com que circunstância? Quem saiu ganhando com isso? O número cru assim não diz nada pra gente. Não se come PIB. E é por isso que a gente tá falando, nunca foi tão urgente um movimento de solidariedade internacional com o povo palestino. Vocês estão entendendo que não é só o destino da Palestina que tá sob jogo aqui? Que tem razões muito, muito grandes pra isso tudo tá acontecendo? Não pensem que é só uma questão de se solidarizar com o povo que está sendo massacrado. É isso também, e isso já é motivo mais do que o suficiente. Mas não é só isso. A gente já falou sobre como Israel arma a polícia brasileira para matar pessoas negras nas periferias. Ensina a polícia a torturar e massacrar as pessoas nas periferias. Como desestabiliza a região em troco de lucro. Movimenta essa máquina gigantesca, imobiliária e armamentista, para o capital se valorizar e continuar se valorizando. De novo, para a burguesia, morte é uma nota de rodapé. E se não for um gigantesco movimento de massas internacional, Gaza não vai resistir. Agora Gaza está dependendo da solidariedade internacional. O que a gente pode ter no lugar da Palestina são condomínios de luxo, que vai ter um monte de colono alugando pelo Airbnb. Trump Gaza. Isso tudo financiado por capital estadunidense. Então assim, agora a única saída é internacionalismo proletário. Não tem jeito, de verdade. Por isso, vou repetir pela última vez, que a UP fez uma brigada na frente da representação da presidência da República exigindo que o Brasil cortasse relações econômicas e diplomáticas com Israel. Não é sinalizar virtude, gente. Não é só solidariedade a um povo que está sendo massacrado. É isso também. Então, de novo, eu tô falando disso porque a gente não pode esquecer. A gente não pode achar que o que tá acontecendo em Gaza é o destino irremediável dos palestinos. E a gente não pode também tratar isso com trivialidade. É surreal, gente. Muita gente falou que ficou chocada vendo o Charlie Kirk levar um tiro no pescoço. Cara, quantos vídeos vocês viram de crianças palestinas mutiladas já? Quantos? Porque eu não sei nem contar mais. E lembrando que o Charlie Kirk
até o fim da vida, negou que havia um genocídio em Gaza. E disse que todas as mortes que aconteceram na Palestina é culpa do Hamas. O que, seguindo a lógica dele, a morte do Charlie Kirk é culpa do Charlie Kirk, então. Não vi essa questão do Egito. 40 mil soldados pra fronteira, não sabia. Não tem estômago pra ver esses negócios? Ninguém deveria ter. Ninguém deveria ter estômago pra ver isso. Eu não tenho estômago pra ver isso. Mas a gente foi inundado dessas imagens. É por isso que Israel perdeu a narrativa. De verdade, gente. A maior parte do mundo hoje tá em solidariedade a Gaza. Mas não basta ter uma solidariedade, digamos assim, de consciência. Precisa ter um movimento. Precisa ter movimento. Família do meu marido chorando a violência que matou o Kirk. Mas não enxerga a violência contra pessoas marginalizadas. E assim, chorar a violência que matou o Kirk é só porque foi o Kirk que morreu, né? Porque quando acontece a mesma coisa em escola, acontece a mesma coisa em mesquita, em mercado, em estacionamento lá nos Estados Unidos, aí não tem lágrima, né? Aí as pessoas não têm rosto, as pessoas não têm história, as pessoas não têm passado, não tem futuro, não teriam futuro. Agora, quando o próprio Kirk apoia o que aconteceu com o próprio Kirk, aí muitas lágrimas. E assim, né? Tem família, virou santo, né, gente? Se tem família, virou santo. Poxa, quando penduraram o Mussolini de cabeça pra baixo lá, ninguém pensou na família dele? Faça-me um favor, né? Puta argumento idiota do cacete. A imagem de Israel piorou no Brasil em uma última pesquisa, eu preciso ver isso aí. Mas pelo que eu vi, as pesquisas que eu vejo de fluxo da internet e de opinião pública, o apoio à Palestina é muito maior. Uma das razões pelas quais o TikTok começou a ser cercado pelos Estados Unidos foi justamente isso. Eu vi uma pesquisa, isso lá atrás, uma pesquisa sobre postagens favoráveis à Palestina e postagens favoráveis a Israel, era a questão assim de 80% favorável à Palestina no TikTok. Nepal vai ficar pra semana que vem se eu achar que tá bom, tá, gente? Vou falar que agora tá com bastante gente. Eu ia apresentar a live sobre Nepal hoje, mas eu achei que não tava bom. Então eu prefiro não falar se eu achar que não tá bom do que desinformar vocês. Nepal na sua mão, isso. Vai falar da COP30? Não é minha área, mas a Bebel tá aí no chat e ela tá falando bastante sobre a COP. Ela tá fazendo um projeto junto com outros companheiros de postar toda semana até a COP e depois ela vai fazer a cobertura da COP. Então segue ela aí, porque ela é ecologista política e sabe falar do assunto muito, muito melhor que eu. O Brasil Paralelo fez um vídeo sobre o Nepal dizendo que a geração Z derrubou o comunismo. Cara, ser de direita é muito fácil, né? Você não precisa investigar, entender as causas, fazer uma análise. É só você pegar a narrativa que você quer, pescar as evidências de maneira completamente descompromissada e construir essa historinha. Ser de direita, o crime compensa demais e ser de direita é muito fácil, sabe? Tá eu aqui e a Suede tentando ler, o João também, tentando ler a porra toda, tentando entender o que aconteceu. Mas assim, se a gente fosse de direita, é só falar assim, a gente quer convencer as pessoas de que a galera derrubou o comunismo. Foda-se, não precisa nem investigar, só pega umas fotos, fala qualquer coisa, pega um outro TikTok de gente no Nepal fazendo dancinha na frente do parlamento e já era, mano. Já era. Às vezes é fácil e lucrativo. Eu vou dar uma pequena pausa e a gente já volta com reforma administrativa de novo.